E pessoal, tudo bem com vocês? Conforme prometido, hoje eu vou trazer a segunda parte do vídeo Porque eu não aprendi isso antes. Vou trazer 4 coisas que eu gostaria de ter aprendido antes, mas que você pode aprender assistindo esse vídeo e não passando pelas mesmas situações que eu tive que passar. Porque é bom quando você aprende com os seus erros, mas é melhor ainda quando você aprende com os erros dos outros. E aí você tira lições e aí você não espera passar por aquela situação para você ter que aprender. E eu já vou começar com uma verdade dura de ser engolida. Colega não é amigo. O Tiago Brunet tem um livro chamado Especialista em Pessoas, Soluções Bíblicas e Inteligentes para você lidar com qualquer tipo de pessoa. Neste livro, ele te ensina a categorizar seus relacionamentos para você aprender a colocar cada pessoa no seu devido lugar na sua vida. Porque muitas vezes as nossas decepções vêm de nós não sabermos categorizar nossos relacionamentos. Nós tratamos colega como amigo e tratamos amigo como colega. Daí vem as frustrações. Você já ouviu aquela música Cada Macaco no Seu Galho? Pois é, mais ou menos isso. Então não trate colega como amigo, porque este é um erro que pode trazer muito estresse e decepção para sua vida. Cada esfera do nosso relacionamento vai nos dizer como nós devemos nos comportar. Isso não é ser falso, isso não é ter 2 personalidades, isso é agir com inteligência e sabedoria, para você não ficar, por exemplo, dividindo sonhos, projetos com pessoas que são apenas colegas. E aí você evita os desgastes, você evita os estresses, você evita frustrar suas expectativas, porque você não vai colocar a confiança, você não vai dividir coisas com pessoas que são apenas seus colegas, que não são amigos, que são pessoas muitas vezes passageiras na sua vida. Quem nunca cometeu esse erro, não é mesmo? Tratar colega como amigo. E aqui vai um alerta: colega de trabalho também não é amigo. Apesar de você passar muito tempo junto com seus colegas de trabalho, de muitas vezes vocês terem afinidades, vocês são apenas colegas. Então não fique dividindo seus sonhos, seus projetos, contando tudo que você vai fazer para pessoas que não são seus amigos, para pessoas que são colegas. E quem mais não é seu amigo? Pessoas da igreja que você serve ali junto, no mesmo ministério, não necessariamente são seus amigos. Eles são irmãos de igreja, são pessoas que congregam com você, com quem você muitas vezes também tem afinidade, mas não necessariamente essa pessoa é seu amigo. Não é porque é da igreja que a pessoa pode ter acesso ao seu íntimo, ao que passa com você, ao que você sonha, ao que você está fazendo. Outra coisa, parente. Parente também não é amigo. Não necessariamente, só pelo fato da pessoa ser seu parente, não quer dizer que ela seja seu amigo. Então, você precisa testar as pessoas, você precisa observar o comportamento das pessoas e conviver um longo tempo. E você vai ali provando, testando, vai observando para saber em que esfera você vai colocar essa pessoa. É um colega? Se é um colega de trabalho, nessa esfera. É um colega da igreja? Essa esfera. É um parente? Essa esfera. Porque amigo é aquele que pode ter acesso ao seu íntimo, com quem você vai poder conversar coisas assim do seu secreto, do seu segredo, do seu coração, projetos que de repente você tá planejando, sonhos e que você quer compartilhar com alguém. Então tome muito cuidado, não fique tratando as pessoas que são apenas colegas como se fossem amigos. Tenha muito claro na sua mente quais são as pessoas que são seus amigos e quais pessoas que são colegas de trabalho, colegas de igreja, parentes. E aí você passa a delimitar o que você pode tratar com cada uma dessas pessoas. E pegando o gancho da lição anterior, nós vamos para a segunda lição, que é: não fale mais do que as pessoas precisam saber. Gente, sério, eu fico chocada com a quantidade de informações desnecessárias que as pessoas passam para outras que elas acabaram de conhecer.
A pessoa acabou de conhecer alguém e ela conta sobre a sua vida toda, fala segredos, fala sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro. Às vezes você nem perguntou nada, nem precisou fazer nenhuma pergunta e a pessoa já vai falando, contando tudo sobre si mesma, falando coisas que você não precisava saber, que você não precisava ter acesso àquela informação daquela pessoa, que seria sábio se aquela pessoa fosse mais reservada. Você já reparou em séries policiais em que o investigador descobre muitas coisas sobre as pessoas apenas conversando com elas? Eles ficam ali à paisana, chega, puxa um assunto e a pessoa vai e conta tudo, entrega tudo. E às vezes você pode pensar que é só em série, mas não, na vida real também é assim. Às vezes você não perguntou nada e a pessoa conta tudo sobre a vida dela. Eu fico até constrangida com algumas pessoas. E não estou falando em atendimentos, tá? No meu trabalho, claro que às vezes a pessoa vai chegar e ela vai contextualizar a vida dela para eu entender melhor a situação. Mas eu tô falando em conversas cotidianas, por exemplo, na fila de um banco, ou quando você vai no salão, às vezes você tá ali sendo atendido, você tá ouvindo a vida da outra pessoa, a pessoa tá lá contando a vida dela, a pessoa como se fosse um baú aberto, em que ela vai tirando as coisas. E você já ouviu dizer que baú aberto não esconde tesouro? Pois é, não é sábio ser assim, não é sábio ficar falando desnecessariamente, dando informações desnecessárias para pessoas que nem fazem parte da sua vida. Eu também já fui assim, eu já fui uma pessoa que compartilhava projetos, compartilhava sonhos com as pessoas. E por que não é sábio ser assim, falar demais? Porque nem todas as pessoas são seus amigos, como eu já falei na lição anterior, nem todas as pessoas torcem por você e nem todas as pessoas vão ficar felizes com, por exemplo, suas vitórias. Talvez quando você está passando por uma situação difícil, a pessoa vai estar ali, vai ouvir, mas às vezes quando chega na época de você viver bênçãos, de você viver sonhos realizados, muitas pessoas não vão saber lidar com isso. Então é sábio você falar menos. A Bíblia fala em Provérbios que até o tolo passará por sábio se ele permanecer calado. Então você falar menos é sinal de sabedoria. Então essa lição de agora, essa lição 2, faz total sentido com a lição 1. Então você não vai falar mais do que as pessoas precisam saber, e principalmente para as pessoas que não são suas amigas. E se você ainda tem dificuldade de categorizar seus relacionamentos e realmente compreender quem é seu amigo e quem não é, separar o joio do trigo, é ainda mais importante você aprender a não falar mais do que as pessoas precisam saber. Menos é mais, gente, menos é mais. Fale menos de você, fale menos dos seus projetos, fale menos da sua vida. Fale sobre reflexões da vida, fale sobre outros assuntos. Não precisa necessariamente ficar falando da sua vida. E às vezes é difícil mesmo você categorizar as pessoas, porque, como eu disse, quando você está passando por situações difíceis, às vezes é mais fácil para as pessoas lidarem com isso. Muitas vezes é mais difícil as pessoas lidarem com as suas vitórias do que com as suas derrotas. E já aconteceu comigo de eu compartilhar sonhos, compartilhar coisas boas que estavam acontecendo comigo com pessoa que eu pensava que era minha amiga, e aí essa pessoa não suportou me ver conquistando, não suportou me ver feliz, e eu pude ver a máscara daquela pessoa caindo diante de mim. Então, como muitas vezes é difícil você perceber mesmo se a pessoa gosta de você realmente, se ela é sua amiga, se ela torce por você, o mais indicado é você falar menos. Fale com Deus sobre os seus planos, seus projetos, trabalhe ali em silêncio, cresça em silêncio e deixe que depois os seus resultados falem por você. Não há necessidade das pessoas ficarem sabendo o que você ganhou, o que você perdeu, o que você está planejando. Se a Bíblia está dizendo que é melhor você ficar calado, que você passará por sábio se ficar calado,
Vamos ouvir o que a sabedoria divina nos diz, não é mesmo? E além de ser sábio você não falar muito, você falar menos, também é sábio você não se relacionar com pessoas que falam demais. Porque a Bíblia fala que o mexeriqueiro revela o segredo. Então não te meta com quem muito abre os lábios. Então a Bíblia está sugerindo para você, orientando, te aconselhando a você não se relacionar com pessoas que falam demais. Eu fico assim muito receosa quando eu converso com pessoas que elas falam demais, elas contam os segredos dela, falam demais sobre a vida dela sem nem me conhecer. Então eu penso, se a pessoa não teve nenhuma descrição, se a pessoa não teve nenhum receio de falar nem sobre si mesma, de contar nem os próprios segredos, nem sobre a própria vida, ela estará preocupada em guardar as coisas que você falar para ela? Acredito que não, porque se ela não sabe guardar segredos, ser discreta e reservada nem sobre si mesma, nem sobre os seus assuntos pessoais, ela também não conseguirá guardar segredos sobre o que você confiar a ela. Então, além de você falar menos, não ficar falando desnecessariamente, dando informações desnecessárias para as pessoas, também é sábio você evitar também se relacionar com pessoas que falam demais, principalmente se elas falam demais sobre si mesmas, sobre os outros, porque com certeza elas também não vão saber guardar os seus segredos, elas também vão revelar aquilo que você contar para elas. E tem uma outra situação que eu quero trazer para vocês, é que tem muitas pessoas que não falam muito sobre elas, mas elas adoram saber sobre a sua vida. Ficam fazendo perguntas indiscretas, perguntas inconvenientes, elas ficam em silêncio sobre si mesmos, mas querem saber sobre você. Com essas pessoas, você deve usar a lição 4 do vídeo anterior, da parte 1 desse vídeo, que é: não fique desconfortável para garantir o conforto de ninguém. Você não precisa se preocupar em ser educado com pessoas que estão sendo indiscretas, que estão sendo invasivas, inconvenientes e sendo curiosas. Uma vez uma pessoa teve a cara de pau de me perguntar quanto que eu recebo, qual é o meu salário. E eu respondi para essa pessoa que essa informação só diz respeito a mim. Hoje eu já conseguiria dar uma resposta mais assertiva. Mas naquela época eu fui curta e grossa e eu não me arrependo, porque sinceramente, com pessoas indiscretas, com pessoas curiosas, você não precisa ficar cheio de dedos, cheio de pudores, porque a pessoa ela não se preocupou na hora de ser indiscreta, na hora de ser curiosa com você sobre a sua vida, não é mesmo? Mas hoje eu já conseguiria ser mais assertiva e conseguiria dar uma resposta mais elegante, como por exemplo: eu não falo sobre esse assunto. Ou eu poderia dizer também: eu prefiro não responder essa pergunta. Então, o fato é que nós não precisamos, não devemos falar mais do que as pessoas precisam saber. Falar menos é sinal de sabedoria. A terceira lição de hoje é: não dê pérolas aos porcos. A Bíblia diz no Evangelho de Mateus 7,6: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. E o que isso quer dizer? Pérolas são preciosas, mas se você jogar para porcos, que diferença vai fazer? Porque para os porcos, essas pérolas não têm valor nenhum. A Bíblia fala que eles simplesmente as pisoteiam. Então isso quer dizer que você dar pérolas aos porcos é você dar coisas que são preciosas para pessoas que não vão saber valorizar isso. Sabe aquela coisa de você estar sempre querendo ajudar alguém, indicar bons livros, dar bons conselhos, falar palavras motivadoras, e a pessoa não está nem aí, às vezes, com pessoas que não querem mudar de hábitos, não querem mudar de vida, não querem mudar de mentalidade. Isso é dar pérolas a porcos, porque você está sempre ali dando o seu melhor, tentando levantar aquela pessoa, tentando fazer que ela mude de rotina, mude de mentalidade, mas a pessoa continua com os mesmos hábitos, as mesmas atitudes, com o mesmo discurso vitimista. Então pare de querer ajudar esse tipo de pessoa, pare de dar pérolas aos porcos. Quer dizer que as pessoas são porcos? Não.
quer dizer apenas que não adianta você querer dar coisas valiosas para pessoas que não estão valorizando isso. Isto é apenas uma analogia para dizer que não adianta você querer ajudar pessoas que não querem mudar e que não querem progredir. Muitas pessoas vão querer saber do seu resultado, mas não vão querer saber do preço que você pagou por eles. Muitas pessoas vão querer apenas comer dos frutos, mas não vão querer saber do seu plantio, não vão querer saber o que você fez para chegar onde chegou. Elas não vão querer saber o que você fez e faz para progredir profissionalmente. Não vão querer saber das suas renúncias, das suas orações, dos seus jejuns. Elas não vão querer saber da atividade física que você faz para se manter bem física e mentalmente. Enfim, não perca tempo dando pérolas aos porcos. Não perca tempo com pessoas que estão ali comprometidas com seu discurso vitimistas, não querem progredir, não estão nem aí para os conselhos. Eu já fui uma pessoa que deu muitas pérolas aos porcos. Eu sempre queria dar bons conselhos, boas sugestões de livros, sempre motivar as pessoas. E isso não é ruim, mas quando a pessoa quer, quando a pessoa está disposta a pagar o preço para mudar. Mas tem muitas pessoas que, como eu disse, não estão dispostas. Elas olham o resultado dos outros, mas elas não querem saber o que as pessoas fizeram para ter esses resultados. E elas ficam ali com as mesmas atitudes, com os mesmos hábitos, e não adianta você ficar tentando impulsionar aquela pessoa. Aquela pessoa não está disposta a fazer o que precisa ser feito para sair de onde ela está. Então, não dê suas pérolas aos porcos. Pare de gastar sua energia com essas pessoas. E hoje em dia eu não perco mais meu tempo. Eu já perdi meu tempo muito com esse tipo de pessoa, hoje em dia não mais. Quando eu vejo que a pessoa ela tá numa zona de conforto, que ela não quer sair dali, eu já não fico perdendo meu tempo mais. E por último, lição 4. As pessoas estão fazendo o que é melhor para elas e você também deveria estar fazendo o que é melhor para você. Eu não estou incentivando você a ser uma pessoa egoísta. Calma que eu já vou te explicar. Você deveria fazer o que é melhor para você. Não quero dizer com isso que você deve passar por cima das pessoas, porque eu sou cristã e isso iria contra os meus princípios. E a Bíblia diz que nós não devemos cuidar apenas dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Quando se trata de relacionamentos coletivos, como na equipe de trabalho, como na igreja, realmente nós precisamos pensar coletivamente, quando as nossas decisões vão impactar um todo, vão impactar também as outras pessoas. E esse versículo que eu citei é uma carta de Paulo à igreja de Filipos, ou seja, está num contexto coletivo, num contexto religioso. Então, em um contexto coletivo, você não deve pensar apenas no seu próprio bem-estar, você deve pensar se as suas decisões vão impactar também as outras pessoas. O que eu trago nessa lição é que você não deve colocar os interesses individuais dos outros acima dos seus próprios interesses. É claro que nos relacionamentos interpessoais, de amizade, relacionamentos amorosos, você, vez ou outra, vai ceder. Você não precisa ser taxativo a ferro e fogo. O que quero dizer é que você precisa fazer uma autoanálise para saber se você não está passando demais por cima dos seus interesses em prol dos outros. E analisar se você está deixando de fazer o que é melhor para você por medo do que os outros vão pensar. Eu falo aqui muito no canal que nós devemos perder o medo de não agradar e que nós devemos perder este medo de ter fama de bonzinho e boazinha, porque as pessoas fazem o que é melhor para elas e nós também precisamos pensar no que é melhor para nós. Não há problema nenhum nisso. Ter medo do que as pessoas vão pensar e querer ter fama de bom, de boa, vai aprisionar você às vontades das pessoas, à opinião dos outros. Excesso de empatia e consideração geram pessoas folgadas. Então, tome muito cuidado com as dinâmicas que você está estabelecendo nos seus relacionamentos. Eu já cometi esse erro de querer agradar, já passei por cima do que era melhor para mim, mas no fim eu vi que as pessoas estão fazendo o que é melhor para elas. Então, nós devemos também fazer o que é melhor para nós, desde que não esteja prejudicando os outros, não é mesmo? Por isso que é muito importante, eu bato muito nessa tecla aqui no canal, do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal. Você estudar sobre
relacionamentos interpessoais, você se autodesenvolver, você se autoconhecer, cada dia você ficará mais livre e menos preso ao que os outros pensam, ao que os outros acham que é melhor para você, e sim livre para escolher o que é melhor para você. E eu vou ficando por aqui. Essas foram as lições de hoje, coisas que eu gostaria de ter aprendido antes. Espero que você tenha gostado. Se gostou, clique em curtir. Se não é inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhum vídeo, porque vem uma série aí sobre sabedoria, em que eu vou trazer vários princípios bíblicos para você se tornar uma pessoa cada vez mais sábia. Fique com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.